Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25 da NET. Um forte abraço para você. Vamos deixar você no programa de hoje atualizado com as últimas notícias do esporte. Os assuntos que aconteceram de ontem para hoje, de quinta para sexta-feira, no ambiente esportivo e principalmente no futebol. Daqui a pouco nós vamos falar de Copa América. Ontem tivemos a segunda seleção classificada para a semifinal da competição e com a belíssima participação do novo reforço do Flamengo, o atacante Paulo Guerreiro, a equipe do Peru chega à semifinal e vai enfrentar o Chile na semifinal da competição. Pois é, vamos daqui a pouco trazer detalhes do duelo entre Argentina e Colômbia, jogo desta noite, e a partida do Brasil amanhã contra o Paraguai, que vai definir esses confrontos, os dois últimos semifinalistas da competição. Também nós vamos trazer informações do duelo entre Mojimirim e CRB pela segunda divisão do futebol nacional neste final de semana. O Asa que volta as suas atenções para o jogo oficial contra o Cuiabá pela Série C do Campeonato Brasileiro, as manchetes da Gazeta e a rodada deste final de semana da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem dois clássicos em São Paulo, uma partida importante, né? E no Rio, o duelo entre Flamengo e Vasco, o primeiro depois daquela polêmica do pênalti no Campeonato Carioca que levou o Vasco à final da competição. Essas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora aqui no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto.
Legal, agora sim, começando o Canal Esportes e lembrando para você, né, antes de começarmos com as notícias, que a partir de agora você pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. É lá que você encontra muita informação, não só os assuntos relacionados à nossa capital, mas também o estado de Alagoas, o Brasil e do mundo tem lá em destaque para você. A nossa programação também já disponível através da internet com a mesma definição de você que tem a assinatura da NET, pode acompanhar através de sua TV, através da internet você também acompanha o Canal Esportes, tá certo? O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br, 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa e, claro, nós temos também através do YouTube a nossa ferramenta, através do Canal Esportes, né? Aliás, através da TV Mar Canal 25, onde você pode, através da aba pesquisa, buscar justamente o nosso espaço e acompanhar todos os programas na íntegra, programas já apresentados aqui na nossa programação. Tá certo? Vamos começar o programa de hoje falando de muito futebol. Recentemente, o Boca Juniors anunciou o retorno de Carlitos Tevez. Ele que é um dos jogadores que atuava no futebol italiano, no futebol europeu nos últimos anos, passou aqui no Brasil quando vestiu a camisa do Corinthians e agora está de volta ao clube. Há alguns anos, quando tinha 19, para ser mais preciso, Tevez conquistou títulos expressivos pelo Boca Juniors e assim começou a escrever sua história no futebol mundial. Vamos ver.
Pois é, essa é a nova aquisição do Boca Juniors, né? Repatriando aí Carlitos Tevez depois de muitos anos na Europa e uma passagem também marcante aqui no futebol brasileiro. Você pôde reviver momentos do jogador no início da carreira e quando acabou surgindo, ganhando destaque em vários pontos do mundo, principalmente com o seu futebol e com a sua técnica. Um cara de infância difícil, viu? Teve uma infância muito difícil em um dos bairros pobres de Buenos Aires. Vamos dar sequência ao Canal Esportes, vamos falar de UFC. E o Conor McGregor continua alfinetando a lesão de José Aldo, que acabou fazendo ser cogitada a possibilidade do adiamento da luta, a luta não acontecer no UFC 189. Pois é, o irlandês não perde tempo e continua dando suas alfinetadas no brasileiro. Vamos ver o que foi que ele disse dessa vez. Acompanhar a matéria do Globoesporte.com. Tá aí, McGregor diz: Aldo deve se preocupar com seu queixo e não com sua costela. É. Rapaz, não cutuca a onça com vara curta. Irlandês abre mansão em Las Vegas e ironiza a lesão do campeão peso-pena. Todo mundo tem lesões. Espero que ele vire homem, apareça e lute como deveria fazer. Ai, que combustível é esse em que está sendo colocado para essa luta e principalmente para o brasileiro José Aldo. Conor McGregor, lutador do UFC, concedeu entrevista em sua mansão. Conor McGregor só quer saber de lutar no card do dia 11 de julho em Las Vegas. Desafiante ao cinturão de José Aldo na luta principal do UFC 189, o irlandês recebeu com indiferença a notícia de que o campeão peso-pena havia sofrido uma lesão na costela na última terça-feira. Em comunicado na última quarta-feira, o Ultimate afirmou que, por hora, o combate ainda está de pé e anunciou um plano de contingência. Caso Aldo não se recupere a tempo, será substituído por Chad Mendes em disputa que valerá o cinturão interino da divisão. Porém, para McGregor, o brasileiro não tem motivos para não lutar. Olha só o que o irlandês diz: eu quero o cinturão verdadeiro, quero José, se referindo a Zé Aldo. E isso que todo mundo quer, é o que todos nós queremos, é o que deveria acontecer. É uma contusão. Os exames de raio-x confirmaram. Ele tem uma contusão na costela. Você tem que superar isso, porque vai melhorar. Esteja saudável, bata o peso, apareça e, como eu disse, não se preocupe com a sua costela. É no seu queixo que eu vou bater. Provocou o irlandês em entrevista a alguns veículos da imprensa em sua mansão em Las Vegas. E tem aqui fotos da mansão, né, do McGregor. Baita mansão, que mostra que o lutador também está em plena forma. E aí a casa do rapaz, né? Parte da casa do Conor McGregor, desafiante aí de José Aldo na categoria peso-pena no UFC 189. Vale toda a provocação nesse momento e eu espero que o brasileiro possa tirar proveito de todas essas declarações que vêm surgindo através de assessores do Conor McGregor e do próprio lutador nos últimos dias, desde que foi levantado, né, levar ao conhecimento público essa sua lesão na costela no decorrer de um dos trabalhos preparatórios para essa grande luta prevista para o dia 11 de julho em Las Vegas. Vamos dar sequência ao Canal Esportes, trazendo mais notícias. Olha, ontem nós tivemos também muita informação, né? Nós vamos trazer aqui no programa de hoje, mas entre as informações de destaque, nós tivemos a Copa América, que teve a participação do Peru como uma seleção que chega à semifinal, derrotou a Bolívia, com gols de atletas conhecidos do futebol brasileiro. É claro que daqui a pouco nós vamos mostrar esses gols, nós vamos ver quem fez esses gols. Já posso adiantar que para a torcida do Flamengo há motivos de sobra para comemorar, porque o Guerreiro sobrou ontem, né? Então tem muita informação aqui no Canal Esportes ainda. O Brasil vai jogar no sábado, no caso amanhã, contra o Paraguai. E claro, depois de todo esse processo de Copa América já iniciado, agora começam a surgir as dificuldades que o Chile recebeu, que o Chile teve que superar para poder disputar a Copa América, principalmente no palco onde o Brasil vai enfrentar o Paraguai amanhã. Vamos ver. Fica na região central do Chile, a 500 quilômetros da capital Santiago. Lugar de gente simples, trabalhadora. Como explica esse senhor? Uma cidade de trabalho. Quem passa pela Praça Central não imagina que é um local histórico para os chilenos.
Aqui foi declarada a independência do Chile em 1818. A praça, cercada pela igreja, catedral e monumentos, é o símbolo mais importante da cidade. Mas o principal evento esportivo está para acontecer, a Copa América. Os brasileiros já estão chegando. E o povo de Concepción dá as boas-vindas. Muito lindos vocês, muito simpáticos. Que les vaya bien. Concepción era para ser uma das sedes da Copa de 1962, mas por causa do atraso nas obras do estádio, construído especialmente para o Mundial, a cidade perdeu o direito de participar da Copa. 53 anos depois, essa história quase se repetiu. O estádio municipal de Concepción foi o último a ficar pronto para a Copa América. Brasil e Paraguai vão fazer a reinauguração do estádio. Com capacidade para 35 mil pessoas, o campo foi todo remodelado para o torneio. A obra custou cerca de 150 milhões de reais. Esse operário explica que para o estádio ficar pronto a tempo, foi preciso trabalhar de segunda a segunda durante 7 meses. Todos os dias. Ele só lamenta não ter ingresso para ver os jogos da Copa América, mas se sente orgulhoso com o resultado de seu trabalho. Um orgulho de ser chileno. Nesta quinta-feira, a 2 dias do confronto entre Brasil e Paraguai, a presidente Michelle Bachelet inaugurou oficialmente o estádio. Na cerimônia, flores, presentes e um discurso ufanista, tipo "Sim, nós podemos", que exaltou a capacidade dos chilenos de superar as adversidades. Mas enquanto a presidente discursava, centenas de professores e alunos protestavam em frente ao estádio, reivindicando melhorias no ensino público. Concepción tem uma das universidades mais tradicionais do Chile. E há 2 semanas, os professores do país estão em greve. Mesmo diante de uma manifestação pacífica, a polícia reagiu atirando jato d'água e até prendendo dezenas de manifestantes. Logo em frente ao estádio, que já foi usado como centro de detenção e tortura durante a ditadura do governo Pinochet nos anos 70 e 80. Apesar da violência, não houve feridos. Protestos, atraso nas obras, discursos inflamados. Qualquer semelhança com a última Copa do Mundo não é mera coincidência. Esse final da matéria foi claro naquilo que eu ia colocar, né? Nós vivemos uma realidade tudo muito igual, né, gente? Entre os países do nosso continente, o que é lamentável, né? Tudo muito igual. Qualquer semelhança com os problemas que nós tivemos na última Copa para ser realizada aqui no Brasil, não é mera coincidência esse problema vivido no Chile. Nós já passamos por esse problema. Olha, o mercado europeu continua aquecido e as informações, o burburinho, tudo nos bastidores continua ganhando destaque, principalmente a respeito de transferência de atletas. Dessa vez, envolve o brasileiro Adriano, atleta do Barcelona. A imprensa espanhola já diz que o jogador é alvo do Roma. A imprensa italiana também reforça essa informação. Empresário do lateral brasileiro espera eleições do clube catalão para tentar a liberação do jogador que tem vínculo até 2017. Se você acompanha todos os dias o Canal Esportes, você vai perceber que todos os dias, quando se fala em mercado europeu, eu tenho colocado aqui de que clubes italianos estão comprando e muito. É por causa do crescimento no futebol italiano de novo, né, gente? Futebol italiano que já foi uma das forças da Europa, mas caiu justamente no fracasso diante de tantos escândalos nos últimos anos e agora, com a campanha fantástica do Juventus, acabou também fazendo com que os outros clubes saíssem às compras e fossem abrir os cofres para poder buscar justamente dos seus meios para poder reforçar o elenco. O Roma pode ser a próxima casa do lateral Adriano. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, o Giallorossi está aguardando a definição da situação do jogador brasileiro com o Barcelona para investir na contratação após as eleições do clube catalão que acontecem no dia 18 de julho. Paulo Afonso Neves, procurador de Adriano, prefere esperar a posse da nova direção culé para, enfim, negociar a saída do lateral, que tem contrato até 2017 com o Barcelona e não parece com muitas chances de tomar a titularidade de Jordi Alba.
Respirar novos ares seria a solução para o jogador que completa 31 anos em outubro. Ou seja, o Adriano já tem uma idadezinha avançada, né? Precisa atuar. Não pode cair naquela do comodismo de ficar só no banco de reservas ganhando uma fortuna no Barcelona. Tem que jogar, né? Tem que jogar. Adriano joga pouco, mas tem garantido um rendimento porque é um ótimo profissional e uma ótima pessoa. Acredito que se for para ele permanecer como a terceira opção, é melhor sair. Frisa Neves, fazendo também referência velada à utilização do zagueiro belga Thomas Vermaelen na lateral esquerda. Ou Vermaelen, né? Como queira. Para o Diário Italiano, Adriano surge como solução perfeita para o Roma, porque tem experiência e qualidades para se tornar o dono da ala esquerda. Além de trabalhar bem com a perna direita e como o Barcelona parece não considerá-lo imprescindível, uma boa proposta poderá de fato abrir as portas do Camp Nou e selar a ida do jogador para a lateral esquerda do time romano. Então tá aí, Adriano pode estar deixando o Barcelona com destino ao Roma da Itália. Vamos dar sequência ao Canal Esportes. Podemos falar de Copa América, Felipe? Vamos lá, então? Falar de Copa América. Ontem nós tivemos o duelo entre Peru e Bolívia. Pois é, rapaz. E o desempenho do Guerreiro ontem acabou sendo destaque. O atleta que assinou recentemente com o Flamengo e reforça o rubro-negro na sequência do Brasileirão está para lá de empolgado e fez gols importantes que acabaram levando justamente o Peru à semifinal. A surpresa, Peru na semifinal da Copa América e vai enfrentar o Chile. Vamos ver os gols, vamos lá. Primeiro gol, um cruzamento do lado esquerdo e ele, Guerreiro. Aí o segundo gol, lançamento longo e o Guerreiro tocando na saída do goleiro. A Bolívia ainda cometeu esse erro defensivo e mais uma vez o Guerreiro oportunista tocou ali na saída do goleiro, fazendo o terceiro gol dele da partida. E o Marcelo Moreno, brasileiro naturalizado boliviano, cobrando pênalti, fez o gol, o único gol dos bolivianos que se despede de forma honrosa da competição. Não era a equipe considerada aí, muita gente pensava que a Bolívia sequer ia passar de fase, né? E chegou até as quartas de final da competição. Foi 3-1 o resultado do jogo. Logo depois da partida, o técnico da seleção peruana pôde falar a respeito do desempenho do Guerreiro. Segundo ele, o jogador que é atleta do Flamengo, né, estava no Corinthians e agora é atleta do Flamengo, o atleta está encontrando o seu bom futebol. Vamos ver. Para ele, é bueno para nosotros, que ele lo tomaba como algo lógico, de pronto el proceso que está atravesando, debido a que estuvo un tiempo parado y que ahora está encontrando su mejor forma, de a poco yo creo que lo está logrando. Y bueno, la posibilidad de encontrarse con el gol, por supuesto, de cara a lo que se viene, es mucho más importante. Respecto al entrenamiento, repasamos algunas cuestiones que tienen que ver con en el partido de hoy. Y bueno, es algo que es algo que me gusta repasar y que bueno, que iremos viendo en lo sucesivo si hay alguna cosa que ajustar. Pois é, aí a palavra aí do técnico da seleção peruana enaltecendo a participação do Guerreiro, fazendo a equipe chegar até a semifinal da competição. Duas seleções que acabaram sendo surpresas, né, nessas quartas de final, o Peru e a Bolívia. Mas é claro que o Peru, por já ter apresentado um grau de dificuldade para o Brasil, você lembra muito bem que o Brasil venceu por 2-1 na estreia da Copa América. O próprio Peru, todos nós já sabíamos que o Peru tinha esse certo, ligeiro favoritismo, eu poderia dizer assim, diante dos bolivianos, e foi isso que se confirmou. O Guerreiro falou com a imprensa depois do jogo. Vamos acompanhar o que disse o atleta do Flamengo e da seleção peruana a respeito do seu próprio desempenho na partida de ontem, onde fez 3 gols e levou sua seleção à semifinal da Copa América. Uno pensaba antes de llegar a esta Copa. Sí, creo que vamos de menos a más, creo que el nuevo proceso, ya lo hablé del profesor Gareca, creo que está haciendo muy bien a la selección. Creo que estamos aprendiendo mucho de él, estamos captando lo que el profesor quiere. Y lo más importante es que estamos avanzando en esta Copa América. Creo que pocas personas le brindaban poca confianza a la selección y creo que estamos demostrando que una vez más que este equipo quiere salir adelante, quiere mejorar y esperemos que bueno, esto sea el comienzo porque nuestro objetivo es clasificar al Mundial. Y ahora toca Chile.
Ahora toca Chile, un rival difícil, más que nada porque juega en casa. Pero bueno, para eso tenemos que estar concentrados, descansar bien y prepararnos bien para ese partido. Pois é, tem que se preparar bem para enfrentar o Chile mesmo. Na pergunta do repórter no finalzinho aí, né, disse o Chile. Pois é, o Chile, o próximo adversário do Peru, tem que se preparar bem. E ele falou, inclusive, de ambições maiores da seleção peruana. Segundo o Guerreiro, quer levar a seleção do Peru para a Copa do Mundo. Então, é realmente uma ambição muito maior para o Peru, que há muitos anos já não participa de Copas do Mundo, porque nas eliminatórias não consegue justamente um ritmo, uma sequência de situações interessantes durante a Libertadores. E ainda continuou sendo destaque a atitude do jogador Jara do Chile em cima do uruguaio Cavani, agora por um outro ângulo. Vamos ver. Aos 17 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda marcava 0-0, Sandro Meirahit expulsou o atacante Cavani por tapa na cara do zagueiro Gonçalo Jara. Ah, não, isso aí não dá. Isso aí foi um tapinha de nada, né? E o Jara ainda cai desse jeito. O que o juiz brasileiro não viu foi a provocação, no mínimo indelicada, de Jara antes do tapa. Depois da partida, Sandro Meirahit foi muito criticado pelos uruguaios, entre eles o capitão Godinho e o treinador Oscar Tabares. Analisando o caso, a Comissão de Arbitragem da Confederação Sul-Americana de Futebol decidiu não escalar mais Sandro Meirahit, que não voltará a apitar nesta edição da Copa América. Aí o Meirahit estava ali do lado, viu que o cara deu um toquinho de nada. Nem vou perder tempo de falar mais a respeito dele, não. Eu acho absurdo. Eu só tenho uma coisa a dizer. A regra diz agressão, gente. Não diz agressão com grau mínimo ou com grau máximo. Agressão é agressão, não é? Eu só penso dessa forma. E eu não vi, com toda sinceridade, nada demais não no lance do Cavani mesmo, não. A teoria diz que o lance não era para que chegasse a uma condição extrema. Mas espera aí, gente. Vamos lá. A regra diz que a agressão é para que o jogador seja punido, não é verdade? Então não existe uma agressão leve, uma agressão... Não existe, gente. O Cavani, ele deu uma tapa no rosto do jogador do Chile. Ah, foi forte, não foi? Isso aí não interessa. E já estava de amarelo, gente. Já estava de amarelo. Então, não vejo assim por que essa reclamação por causa da atitude do árbitro brasileiro em expulsar o jogador. Ele poderia ter provocado ali uma situação muito pior. Vai lá que o Sandro Meirahit deixa passar a tapinha que ele deu só no rosto do jogador chileno, né? Vai que o Sandro Meirahit deixa passar uma situação como essa, e aí depois o jogador do Chile vai revidar. Prejudica todo um trabalho da arbitragem, com toda sinceridade. Se o Sandro Meirahit foi afastado por uma série de erros durante o jogo, aí tudo bem. Mas pelo fato da expulsão do Cavani, não, porque acredito que na regra não vem dizendo que a situação tem que ser por grau de periculosidade da pessoa. Aquele que faz uma agressão mais grave tem que ser expulso direto. Uma agressão leve, não existe peso. Agressão é agressão. E ponto final. Então, o Sandro Meirahit, na minha opinião, foi isso. Cabe ao jogador, e agora nós temos que dizer aqui o seguinte, cabe ao jogador, o jogador ele tem que ter também o equilíbrio suficiente para evitar esse tipo de coisa. O Neymar participou, o James Rodrigues participou. A diferença é que os árbitros veem, outros árbitros acabam não vendo. O James Rodrigues, nessa mesma Copa América, acabou dando uma cotovelada no jogador peruano. O Cavani deu uma tapa, o Neymar deu um empurrão. O Cavani e o Neymar acabaram sendo expulsos, o James Rodrigues não foi. Então, são situações que, para o árbitro se ver, tem que colocar para a rua mesmo, porque o jogador tem que ter equilíbrio, tem que dar bom exemplo. É assim que tem que ser feito o futebol, tá? Vamos dar sequência aqui ao programa. Vamos fazer o seguinte, Felipe, vamos usar um rápido intervalo agora. Né? Vamos usar um rápido intervalo agora, só para que a gente possa, antes do intervalo, fechar essa situação de Copa América. Lembrando para você que hoje, de 8h30, a Colômbia joga contra a Argentina, tá? Na outra partida das quartas de final da Copa América. E amanhã, tá certo? Às 6h30 da noite, o Brasil joga contra o Paraguai, tá certo? Então, são os dois jogos que vão definir aí os dois últimos semifinalistas da Copa América. Vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco, nós vamos trazer mais notícias aqui no Canal Esportes. E você continue conosco, porque nós voltamos já. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais.
nutricionais, contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Pela primeira vez, os alagoanos mais pobres passam a contar com as práticas e as tecnologias mais avançadas no atendimento de emergência a infartados. O novo serviço que acaba de ser criado pelo governo de Alagoas vai reduzir pela metade o risco de morte por infarto agudo do miocárdio. O atendimento de emergência é feito no HGE, que adotou um protocolo padrão para os casos de infarto agudo. Fora de risco, o paciente é trazido para aqui, o Hospital do Coração, onde terá os procedimentos médicos mais modernos, sem qualquer custo adicional. A gente fica muito feliz que o alagoano, sim, possa estar mais seguro de que, tendo infarto agudo do miocárdio, vai receber o tratamento mais moderno que existe. Chegar no HGE e vir para aqui para fazer um procedimento desse, para mim foi maravilhoso. Estou novo. Tem muito trabalho pela frente, mas a saúde em Alagoas está começando a mudar. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Legal, já estamos de volta aqui com o canal Esportes e depois do rápido intervalo vamos, sem perder tempo, trazer informação. E olha, nós temos aqui muitas notícias, eu tenho o prazer de receber aqui no canal Esportes de forma especial, na manhã desta sexta-feira, para falar de mais um projeto, né? Já que no dia 17, o projeto Corredores Solidários, que pede justamente a doação de 1 quilo de alimento e uma camisa de corrida que irá para o abrigo que acolhe 110 jovens que estão em tratamento para se livrar do mundo das drogas. A concentração acontece, está marcada para o posto 7, às 6 da manhã, com saída às 7, com percursos de 2,5 km, 5K, 10K e 15K. Léo Santana, que é um dos responsáveis do projeto Corredores Solidários, ele fala conosco a partir de agora via Skype e traz informações importantes, primeiramente desse evento que aconteceu no último final de semana, que teve inclusive a festa de um corredor conhecido, o Rinaldo Lins, que é conhecido como Rinaldo Selva, ultramaratonista no último final de semana e que reuniu centenas de corredores aqui da nossa capital. Um abraço, Léo, fica à vontade para poder falar do projeto e eu queria que inicialmente você trouxesse como foi o balanço do evento no final de semana. E obrigado pela participação aí da TV Mar, né? Com certeza a TV Mar está em mão o grande repórter que é a sua pessoa. Falar do balanço do projeto Corredores Solidários, né? Já foi a 7ª edição, como você mencionou bem, onde comemoramos também o aniversário do nosso amigo Rinaldo, conhecido como Selva. Mais uma vez foi realizado com sucesso, com um bom número. Cada dia que se passa, graças a vocês, das redes sociais, o projeto Corredores Solidários está se expandindo. Então, essa é a intenção que Maceió toda seja solidário. Léo, é importante também destacar que você vem fazendo um trabalho de ação social
com muitos corredores e com muita gente que precisa também de iniciativa aqui no nosso estado através da corrida de rua. Você sabe que é realmente um esporte que não define classe social. Todo mundo se envolve ali na corrida, fica todo mundo por igual. E eu queria que você falasse qual tem sido a resposta, né, em relação a tudo isso. As pessoas vêm respondendo muito bem. Quais os benefícios que o projeto Corredores Solidários já pôde fazer? Queria que você falasse um pouquinho também dos benefícios desse projeto. Como disse bem claro, na corrida de rua hoje percebi também que não existe a desigualdade social. Todos são irmãos, todos se abraçam e o projeto Corredor Solidário é um projeto inédito. Na corrida de rua não existia isso. Então, eu cheguei com essa nova ideia no intuito de ajudar o próximo. E é o que vem acontecendo. A gente vem ajudando muitas pessoas. Começou com o brinquedo, a gente foi lá no Vegel, levou 2 carros cheios de brinquedo, a Sueli fez o trabalho lá dela, com as criançadas lá, eu ouvi dizer que as crianças lá, o brinquedo das crianças era arma, então a gente chegou e fez essa diferença lá, um pouco, mas já mudou já o quadro, com fé em Deus, vamos chegar lá de novo, que vai fazer um ano, em novembro, vamos chegar lá de novo com o brinquedo para ajudar aqueles pessoal lá. O mês anterior foi para moradores de ruas, com bastante roupas. Foram arrecadados mais de 400 roupas, graças aos corredores. E, como disse, tem rico, tem pobre, entendeu? Todos se reunidos, todos num intuito só, e a desigualdade social lá desaparece. Quando acontece um projeto Corredores Solidário, a desigualdade social não existe. É isso que eu quero, que tentar diminuir esse quadro na nossa cidade, e o projeto vem ajudou moradores de rua, a gente chegou na pala com material de limpeza, está chegando agora bastante nos abrigos, que tem muitos abrigos aí que não tem um apoio do governo, de prefeitura, de vereadores, não tem. Então a gente está chegando para mudar esse quadro. Viu, Wilderlan? Obrigado, Léo, por sua participação. Só queria mais uma vez, parabenizar você pelos trabalhos do projeto Corredores Solidários e que continue assim, com esse trabalho mesmo firme, até porque todos nós sabemos do seu empenho para poder reunir essa quantidade de corredores que também abraçaram a causa e hoje proporciona, assim, para o nosso calendário, mais um atrativo para os amantes da corrida de rua. Léo Santana, que é hoje um dos responsáveis ele é um dos organizadores do projeto Corredores Solidários, participou conosco aqui pelo Skype, trazendo informações, e nós agradecemos esta participação ao vivo aqui na manhã desta sexta-feira no Canal Esportes. Vamos dar sequência ao programa, vamos falar então aqui nesta sequência de programação da TV Mar Canal 25 de outros aspectos importantes relacionados ao futebol, né? Você sabe que o Canal Esportes está sempre trazendo as notícias de uma maneira direta e precisa para você que acompanha todas as manhãs de 8 às 9 aqui no Canal Esportes. Nós vamos trazer aqui mais detalhes para vocês, tá certo? Vamos nessa sequência aqui de programa falar o seguinte: a seleção brasileira, que já se encontra para mais um duelo importante, já se encontra na cidade, né, onde vai realizar no Chile esse duelo de amanhã contra o Paraguai. Vamos acompanhar imagens da chegada da nossa seleção, o desembarque dos jogadores do Brasil, saindo de uma temperatura, que eu poderia dizer, de calor para o frio no mesmo país. Vamos ver. Alan Antero, boa noite para vocês, boa noite para o fã de esportes. Seleção brasileira já está em Concepción, a cidade onde vai disputar as quartas de final contra o Paraguai neste sábado. A delegação brasileira chegou por volta das 10 horas da noite desta quinta-feira. Cerca de 100 torcedores recepcionaram o time do Brasil. Alguns até gritaram por Neymar, alguns desavisados. Claro que o Neymar já foi embora. Robinho e William também foram aplaudidos, mas o mais aclamado, sem dúvida nenhuma, foi Davi Luiz. Nesta sexta-feira, a seleção brasileira faz o último treino antes da partida contra o Paraguai. Também tem entrevista do técnico Dunga. Fica a expectativa se ele vai manter a mesma equipe que venceu a Venezuela no último domingo, ou então mexe na equipe, inclusive no esquema tático, com a entrada de Davi Luiz, que é cotado para entrar na equipe. Nós seguimos por aqui, amigão Antero, acompanhando todas as informações da seleção brasileira na Copa América. Um abraço para vocês.
Então, essa participação do Vinícius Nicoletti, né, da ESPN, falando, claro, da chegada da seleção brasileira. E nós fomos até o site da CBF TV também para poder acompanhar, trazer mais detalhes desse ambiente da seleção para o duelo contra o Paraguai amanhã à noite, em Concepción, pelas quartas de final da Copa América. Vamos ver, então, como foi esse ambiente, os bastidores da chegada da seleção brasileira. Já você vai acompanhar, tá, mais detalhes dessa chegada da seleção brasileira em Concepción. Vamos lá? Vamos acompanhar então, vamos ver. Esses daí são os bastidores da chegada da seleção brasileira e você acompanhou esses detalhes aqui no canal Esportes, tá certo? Imagens da CBF TV nesta sequência de programa. Tivemos brasileiro sub-20 também, né? Tivemos brasileiro sub-20 ontem, o duelo do Ceará, rapaz. O Ceará jogando em casa. Brincadeira, né? Eu queria muito ver os clubes de Alagoas participando dessa primeira divisão, né? Tá, tudo bem, tranquilo. Tranquilo, é verdade. O problema foi, né? Vamos dar sequência aqui ao programa então. Vamos trazer mais notícias. Vamos falar aqui no futebol de Alagoas rapidinho, já que a gente tem a condição também de destacar os nossos clubes. O CRB, por exemplo, que já viaja nesta sexta-feira para o interior de São Paulo, onde enfrenta amanhã o Mojimirim do Rivaldo. Pois é, rapaz, o Mojimirim do Rivaldo também vai ter a oportunidade aí de enfrentar o CRB. E ele que, na verdade, é lanterna, o Mojimirim, né? É lanterna. Mas ontem nós tivemos também no CRB... Nós tivemos também ontem no CRB a apresentação oficial, talvez do principal reforço que a direção anunciou entre esse pacotão aí de 6, 7 atletas nos últimos dias. O argentino Canhete foi apresentado. Vamos ver essa matéria do Globo Esporte, então. Em São Paulo, o Canhete diz que pesou para fechar com o CRB. O que pesou foi a grandeza. Foi o que disse Canhete ontem em sua chegada. Meia argentina assina por empréstimo com o Galo até o fim da Série B e diz estar em dívida com o país. Ainda tenho isso pendente com o Brasil. Deixei a desejar. Isso é muito importante ouvir do Canhete logo na chegada, de que ele reconhece que não está rendendo nos últimos anos ou nos últimos clubes no qual defendeu aquilo que se espera dele. Isso é muito bom para o jogador. E aí o que acontece? O atleta entra também numa condição, com esse reconhecimento, de querer dar uma resposta. E segundo ele está aí em débito nesta condição. Está aí o Canhete, na apresentação oficial com a camisa do CRB. Vamos ver se a matéria cita o prazo de estreia do jogador. Time do Meia Canhete não esconde a vergonha diante dos flashes, gravadores e microfones. Anunciado pelo CRB na noite de quarta-feira, o argentino era grande atração no treino de ontem. Ele calçou o tênis, participou do aquecimento com o grupo, mas ficou fora do tático, dando apenas voltas ao redor do gramado. Após a atividade, foi anunciado oficialmente em coletiva na sala de imprensa do estádio Rei Pelé. Então essa, pelo menos, é a condição onde a diretoria do CRB foi buscar para poder trazer o argentino Canhete como um dos principais contratados para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O CRB precisa de jogador com essa qualidade, com esse perfil. Agora, eu acho o mais importante de tudo isso é o fato do Canhete reconhecer que precisa jogar muito mais bola daquilo que se badala quando ele é anunciado nos clubes, né? Acaba sendo um jogador com muita badalação, com muito marketing, com muito oba-oba, mas dentro de campo o que a gente vê
não é nem sombra daquilo que se espera. E você sabe que quando cria justamente um trabalho muito forte de marketing, acaba se esperando até muito mais de um atleta profissional, né? A cobrança acaba sendo maior. Falando em Série B, vamos dar uma olhadinha então como está a situação da competição, né? Já que tivemos 2 jogos abrindo a 9ª rodada da competição na última terça-feira, vamos ter outras 3 partidas nesta sexta e a rodada que será encerrada amanhã. Vamos dar uma olhadinha então. Na terça-feira nós tivemos um empate do Criciúma em 2-2 com o América Mineiro. O Paysandu venceu o Vitória no finalzinho pelo placar de 1-0. Nesta sexta-feira nós teremos outras 3 partidas. Aliás, outras 2, viu gente? Uma pequena correção aí. 2 partidas, tá certo? Nesta sexta-feira. O Atlético Goianiense jogando contra o Paraná, o Goiás jogando contra o Ceará. Um jogo, aliás, os 2 jogos às 9 da noite, né? Os 2 jogos às 9 da noite. Amanhã nós teremos Bahia e Luverdense, às 4h30 da tarde, Macaé e Botafogo, também no mesmo horário, Mogi-mirim e CRB, Santa Cruz e Sampaio Correia, ABC e Náutico. E às 9 da noite, para fechar a rodada, Boa Esporte jogando contra o Bragantino. São os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogos que têm a classificação, pelo menos de momento, né? As 9 rodadas já... 9 não, 8 rodadas já disputadas, né? Estamos na 9ª rodada. E a liderança da Série B é essa aí, vamos ver. É do Botafogo. 20 pontos, Botafogo do Voney Malta é o líder da Série B. Em segundo, o Paysandu com 19, em terceiro, o América Mineiro com 17. Em quarto, o Náutico com 17 pontos. O Vitória é o 5º colocado com 16. Em sexto, Sampaio Correia com 15. Na 7ª posição, o Bahia com 15 pontos. Em oitavo, o Bragantino com 13. Na 9ª colocação, o Macaé com 13 pontos. Em 10º, o ABC. O ABC tem apenas 11. O CRB é o 11º colocado com 10 pontos, em 12º o Paraná também com 10 pontos e em 13º o Criciúma com 10 pontos. Na 14ª posição o Luverdense com 8. Em 15º o Atlético Goianiense com 7, em 16º o Oeste 7 pontos. E aí a zona de rebaixamento, o Boa Esporte é o 17º com 6 pontos, em 18º o Santa Cruz com 6 pontos, em 19º o Ceará com 5 pontos e o Mogi-mirim é o lanterna com apenas 3 pontos até aqui nesta classificação geral da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ao último intervalo do Canal Esportes agora? Daqui a pouquinho nós vamos trazer as últimas informações aqui na sequência do programa. Continue conosco, voltamos já. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Pela primeira vez, os alagoanos mais pobres passam a contar com as práticas e as tecnologias mais avançadas no atendimento de emergência a infartados. O novo serviço que acaba de ser criado pelo governo de Alagoas vai reduzir pela metade o risco de morte por infarto agudo do miocárdio. O
O atendimento de emergência é feito no HGE, que adotou um protocolo padrão para os casos de infarto agudo. Fora de risco, o paciente é trazido para aqui, o Hospital do Coração, onde terá os procedimentos médicos mais modernos, sem qualquer custo adicional. A gente fica muito feliz que o alagoano, sim, possa estar mais seguro de que, tendo um infarto agudo do miocárdio, vai receber o tratamento mais moderno que existe. Chegar no HGE e vir para aqui para fazer um procedimento desse, para mim foi maravilhoso. Tô novo. Tem muito trabalho pela frente, mas a saúde em Alagoas está começando a mudar. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo vamos ao último bloco do programa trazer notícias. Nós vamos ter muitos clássicos deste final de semana pela Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes de entrarmos no assunto clássicos, vamos à apresentação oficial de Petrus pelo Betis da Espanha, ex-jogador do Corinthians. Foi apresentado por lá. Vamos ver. É uma das grandes equipes e das principais, das mais tradicionais que existem. É uma bela cidade com uma torcida muito grande e para mim realmente é um desafio. Espero repetir o grande sucesso de outros brasileiros no clube. Eu sou um meio-campista muito flexível. Isso eu deixo à disposição do Mr. Pepe para que ele decida onde melhor me colocar. Uma mistura, um mix. No Brasil eu sou líder em desarmes, em roubadas de bola e com uma chegada muito forte ao ataque. Acho que é a minha principal característica, roubar a bola e sair em contra-ataque. Talvez eu venha da equipe que sente mais pressão no mundo inteiro. Nenhuma torcida é como a torcida do Corinthians. Como calor, como afetividade, a torcida do Betis se assemelha muito. Então esse é um dos principais motivos. O calor da torcida me motivou bastante a vir para cá. Pois é, esse é o Petrus em suas primeiras palavras como jogador do Betis da Espanha. E a Série A do Campeonato Brasileiro está repleta de rivalidade neste final de semana. Vamos ter no Rio de Janeiro, por exemplo, o clássico Flamengo e Vasco. E é claro que o Corinthians joga também nesse final de semana. E vamos trazer então os bastidores do Timão, que sofre nessas últimas rodadas com a seca de gols. Vamos ver. O Malco que vai jogar, não sei. Acho que quem for jogar vai estar preparado para ajudar o Corinthians. Então é isso, o professor pede para a gente ser agudo, entrar na área e também recompor até o fim, marcar até o fim o lateral. Parou de fazer gol um pouco, é momento, né? Naquele momento quando estava um ajudando o outro, não é que não ajuda, tipo, futebol é momento. O momento está lá em cima, o momento abaixo um pouco, então a gente está no momento de recuperação. E eu e o Luciano, quem vai entrar, não sei, a gente vai fazer o máximo para ajudar fazendo gols, dando raça e, se Deus quiser, com a vitória diante dos adversários. Pois é, o Malcolm e o Luciano falando a respeito da seca de gols, mas querendo agarrar a oportunidade que vai surgindo justamente diante da ausência de saída de jogadores. Emerson Sheik fala a respeito do Flamengo e esse clássico contra o Vasco no próximo domingo. Vamos ver o que disse o beijoqueiro ou Selinho Sheik a respeito desse jogo. É um jogo especial por ser um clássico, por ter a necessidade de vencer a partida, pontuar, sair da situação que nós estamos. Então, certamente vai ser um jogo especial por ser o primeiro e por ser um jogo em que o Flamengo precisa vencer. O Flamengo acho que precisa sonhar um pouco mais alto, né? Não é estar feliz em sair da zona de rebaixamento. Então, assim, os planos, o foco é estar brigando lá em cima. Pois é, pelo investimento feito pela diretoria, o pensamento não tem que ser diferente desse do Sheik, não. Tem que sair dessa zona de rebaixamento por obrigação e pensar, claro, aí sim, de forma mais ambiciosa com a parte de cima. O Júlio César, lateral esquerdo do Vasco da Gama, fala também desse jogo importante do próximo final de semana. Vamos ver.
O Vasco tem tudo para ser um divisor de águas, né? Acho que uma vitória aí, acho que abre o campeonato, começa um novo campeonato para o Vasco. E é dessa forma que a gente está encarando, né? Uma decisão e que o grupo todo está muito focado. O Doriva é um cara mais tranquilo, mais calmo, né? O Celso tem um jeito mais enérgico de cobrar, né? De querer as coisas, né? E é bem diferente do Doriva, né? Eu acho que se com o Doriva não estava funcionando, se não estava vindo os resultados, a gente espera que com o Celso agora, com esse estilo mais durão, as coisas comecem a acontecer. Pois é, esse é o Júlio César, que ainda não se firmou como titular do Vasco da Gama, falando aqui no Canal Esportes. Vamos dar sequência ao programa, vamos às manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia. E nesta sexta-feira, a manchete da Gazeta traz como destaque, na capa de esporte, CRB recebe últimos reforços. Aí a foto já do Canhete treinando ontem. Foi o mais assediado e assume, ainda não joguei bem no Brasil. É realmente uma situação triste, né? E a Gazeta está publicando uma errata aqui a respeito da nota, né, que foi publicada ontem. Diferentemente do que a Gazeta publicou na edição de ontem, o presidente do CRB, Marcos Barbosa, não se referiu ao Galo quando disse que o dinheiro que cabe ao clube na negociação do meia Roberto Firmino será de 1.100.000, que poderia servir para comprar meio ônibus, e sim ao Independente, time amador, e um dos formadores do atleta, que deve embolsar cerca de R$800 mil. Então está aí feita a errata, né, a respeito desse assunto. Emerson Sheik fará sua estreia no Clássico dos Milhões entre Vasco e Flamengo no próximo domingo, que será realizado na Arena Pantanal, em Manaus. O Al-Wahda dos Emirados Árabes anunciou em seu site oficial o acerto com o chileno Valdívia do Palmeiras. Seleção pode ter até 5 ingleses. Isso é ingleses entre aspas, porque faz referência aos jogadores que atuam no futebol da Inglaterra. Roberto Firmino, o Felipe Coutinho, o William, né? Jogadores que atuam no futebol inglês. Felipe Luiz e Fernandinho são os 5 que podem entrar aí entre os titulares. Botafogo será reembolsado. O prefeito do Rio, Eduardo Paz, assinou o decreto que libera ao Botafogo cerca de R$ 4.367.078,50, referente aos gastos do clube com o estádio Newton Santos desde setembro passado. A chegada de Leonero à CBF aumentou o patrimônio imobiliário do Cartola, diz a Folha de São Paulo. Léo Moura pode não atuar pelo Curitiba por causa de um artigo no regulamento da FIFA. Léo Moura pode não atuar no Curitiba na atual temporada, porque já defendeu 2 times este ano, o Flamengo e o Fort Lauderdale, dos Estados Unidos. Conmebol desmente punição ao árbitro brasileiro Sandro Meirahit. Ele foi apenas afastado, mas tem que ter um motivo, né, por esse afastamento. A Argentina vai com força para enfrentar a Colômbia hoje. Corinthians e Boca pode ser investigado, né? O jogo da Libertadores, onde o Boca Juniors conquistou a classificação, está sendo investigado aí pela questão de favorecimento do árbitro da partida em vários aspectos ao time argentino. Medida provisória do futebol é aprovada em comissão da Câmara. Agora, texto do deputado Otávio Leite vai ao plenário da Casa e, em seguida, ao do Senado. É realmente uma situação que promete trazer mudanças na forma como o futebol brasileiro é conduzido. Essas manchetes você encontra na Gazeta e já está nos semáforos nas bancas. E para encerrar o Canal Esporte de hoje, vamos trazer o seguinte: o pessoal da Galo TV, que cuida do marketing do CRB, anunciou justamente os produtos licenciados do clube com imagens através do YouTube. E para você, torcedor do CRB, que ainda não sabe justamente quais são os produtos licenciados que a equipe tem colocado à disposição da torcida, você vai poder acompanhar agora com essas imagens. Vamos ver. Esse é o momento do torcedor chegar junto com o CRB, tá entendendo? O CRB está precisando muito da força do clube e esse material licenciado é o principal para o clube, tanto material licenciado como material oficial. O nosso clube de regata Brasil fica cada vez mais forte. A gente consegue hoje trazer um produto de qualidade para o torcedor regatiano, um produto que ele merece, né? Uma qualidade que ele merece. E a gente consegue aí, através dessa parceria, gerar empregos indiretamente e diretamente para beneficiando aí o Estado, né?
sócio-torcedor e o licenciamento de sua marca são os dois pilares fundamentais na estrutura financeira de um clube. E o personagem mais importante nesse processo é o torcedor. Quando ele se associa ao clube e passa a adquirir os produtos oficiais, ele está participando da forma mais efetiva possível da construção desse projeto. Para que o CRB possa continuar crescendo, é preciso que o torcedor compreenda que o apoio dele não se limita só a comparecer no estádio, se limita a comprar os produtos licenciados, prestigiar os eventos de marketing do clube, prestigiar a Galo TV, prestigiar o nosso novo site, ser sócio-torcedor, comprar produto licenciado, divulgar a nossa revista digital. Em suma, é um conjunto de ações que o torcedor comum e mais ainda o sócio-torcedor pode fazer em prol do CRB. Pois é, esse é o trabalho que está sendo realizado pelo marketing do clube e você pôde conferir aqui no Canal Esportes esses detalhes aqui, principalmente dos materiais que o torcedor pode comprar nas lojas credenciadas, materiais oficiais do CRB. Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho, um ótimo final de semana para você. Teremos um novo encontro daqui a pouco, tá certo? Mas para falar de esportes, só na próxima segunda-feira, com mais um Canal Esportes a partir das 8 da manhã. Um grande abraço, fique com Deus e um ótimo fim de semana para você.